Bíblia em Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Abra sua Bíblia, de preferência aí já vamos adquirir uma Bíblia de papel para os nossos pequenos, para os nossos filhos. Diz assim então, Josué capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Versículo 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Até aqui a palavra do nosso Deus. Finalmente, a travessia do Jordão, ela ocorreu, nós vimos isso nos capítulos 3 e 4 de Josué. Os amorreus e os cananeus aqui representam toda a população de Canaã. Essa distinção, amorreus e cananeus aqui, na verdade ela indica que os primeiros, os amorreus, eles são os das tribos que viviam nas montanhas. E os cananeus são as tribos que estavam localizadas no litoral, à beira do Mediterrâneo. Então essa é a distinção, mas é o mesmo povo. Então, englobando todo mundo, os que moravam nas montanhas e os que moravam no litoral, ficaram estarrecidos com o que Deus acabou de fazer ali, secando o Jordão para que o povo passasse. Então, como esses povos, eles confiavam que o Jordão agia como uma barreira intransponível. Então imagina que aqui é o nosso quartel-general. Então nós pegamos o nosso exército e organizamos só deste lado
basicamente. Por quê? Porque atrás de nós tem um grande rio intransponível. Então, muito difícil que o inimigo venha por esse lado aqui, ainda mais que estamos na época de cheia, e esse rio então está transbordando. Então, o pessoal ali está muito confiante e tranquilo nesse sentido, até que esse fato, esse grande feito de Deus ocorre, né? Israel passa a seco, e isso faz com que o coração daqueles homens desfalecessem diante dos filhos de Israel. Eles morreram de medo, tremeram na base, o coração deles desmaiaram. E coração no Antigo Testamento traz a ideia de intelecto, de vontade, representa a emoção do homem, o homem em sua essência, no mais íntimo do seu ser. O coração desses homens desmaiaram. Então, fato é que diante do improvável, que era alguém passar por aquele grande rio, os cananeus, eles foram surpreendidos ali por Deus, né? Eles estavam autoconfiantes ali. O propósito de Deus em revelar a sua mão forte, então foi evidenciado, como nós lemos no versículo 24 do capítulo 4, que um dos propósitos de Deus era que todos os povos da terra os conhecessem, e que a mão forte do Senhor ficasse evidenciada pelo que ia fazer. E ali já temos um vislumbre, o povo vê, não é qualquer Deus, e então o coração desses desfalecem, eles ficam totalmente atordoados diante do improvável, porque era algo improvável. O propósito de Deus em revelar a sua mão então se dá. O versículo 1 do capítulo 5, que nós lemos hoje, portanto, ele aponta para a verdade de que um dia todo joelho também se dobrará diante do Deus Todo-Poderoso. Os que hoje zombam do nosso Deus, do Deus vivo, da palavra, da igreja do Senhor Jesus Cristo, um dia estarão diante do Rei dos Reis, e os seus corações se tornarão como papel. Nós falamos há pouco dos tiranos da Coreia do Norte, pois um dia estarão diante do Rei dos Reis, e toda a sua força e imponência, que hoje se impõe, oprimindo, inclusive alguns dos nossos irmãos, o coração desses homens se tornarão como papel, todo o seu ser, toda a sua essência, serão consumidos diante do Senhor. E esta verdade, meus irmãos, no mundo de trevas e de opressão em que nós estamos inseridos, deve nos trazer paz e coragem para preservar nesse mundo de trevas, onde o ímpio parece triunfar. Deus, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. É o que esse episódio também vai deixar claro para nós aqui. E um dia, todos os inimigos do Senhor serão colocados debaixo dos seus pés. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Nós temos que nos apegar a essa promessa do Senhor. Isso de fato irá ocorrer no tempo de Deus, do jeito de Deus. E esse plano eterno, ele tem dia e hora marcados. Só o nosso Deus que sabe. O dia do retorno do Senhor Jesus Cristo. Isso se dará conforme a vontade soberana do nosso Deus, do jeito dele, visando os seus propósitos. O seu caminho é o melhor caminho. Nós não conseguimos entender como que algumas coisas se dão, porque às vezes está bem longe o que nossos irmãos numa Coreia da vida estão passando. Está muito longe da gente conseguir imaginar o que esses irmãos passam. Mas graças a Deus, porque eles se apegam a essa viva esperança, porque não teria outro jeito. É um caminho estranho Deus permitir esse tipo de coisa com o povo de Deus. Mas nós já lemos Efésios 11, que nos relata ali na galeria da fé, homens e mulheres que foram cerrados ao meio, em virtude da sua fé. Então, inicialmente, esse versículo 1, ele já nos traz essa firme convicção. E já nos lembra, este mundo vai passar.
as trevas passarão. Então por aqui eu poderia acabar esse sermão e a gente sair encorajados, olhando para o nosso Deus, capacitados então em virtude de quem Ele é, do que Ele fez aqui com Israel, que aponta para o que Ele de alguma forma também fará no futuro, contra os inimigos, contra aqueles que se levantam. Então dispostos a perseverar, dispostos a continuarmos firmes na nossa jornada. Se você foi exposto ao verdadeiro Evangelho, você não foi enganado, porque o Senhor Jesus Cristo diz: nesse mundo nós teremos aflições. O relato de hoje, ele nos revela que Deus age na história, sempre apontando para a sua grandeza, para a sua fidelidade. Inclusive o nome dessa série, Fidelidade, é uma resposta à fidelidade de Deus. Então Deus, ele age sempre apontando para a sua grandeza, para a sua fidelidade, e isso se dá, e eu quero propor aqui nessa noite, e isso também se dá, e especialmente se dá de uma forma improvável, ou seja, não de uma forma que eu e você, mais uma vez, consideraríamos como lógica, se fôssemos nós os autores dessa história, mas de uma forma improvável, que acaba por conduzir o povo a uma confiança, a uma entrega plena em Deus, que é o verdadeiro resgatador, o verdadeiro libertador. Então, há dois momentos distintos no texto que nós acabamos de ler, que nos permite perceber esse momento improvável da parte do Senhor aqui. Que dois momentos são esses? Que dois eventos são esses? O primeiro é a circuncisão. A circuncisão confirma essa nova geração, né, que cresceu ali no deserto, como herdeiros legítimos da aliança abraâmica, da aliança que Deus fez com Abraão, e nós já vamos entender um pouquinho, daqui a pouquinho. Então os primeiros 9 versículos apontam para essa ordem de Deus, que Deus dá para Josué. Josué, você deve circuncidar todos os homens de guerra, né? E isso tem uma ligação, um retorno à aliança que Deus fez com Abraão. Então, o segundo é a celebração da Páscoa, que marca o fim da era do deserto. Então esses dois momentos ressaltam um momento improvável do agir de Deus, uma forma como Deus age de uma forma improvável. Calma que você vai entender, né? Por parte de Deus. Por quê? Em um contexto de possível ataque do inimigo, eles acabam de atravessar o Jordão, há um contexto de guerra ali, iminente. Nesse contexto de possível ataque do inimigo, a nação é convocada não a atacar de imediato, mas a fazer o quê? A primeiro restabelecer as questões espirituais. Essa é a ênfase de Deus, e por isso que é algo improvável. São dois momentos improváveis naquele contexto de uma iminente guerra. Então, com esses dois eventos, Deus, ele prepara, mais uma vez, né? Parece que em Josué a gente vê assim, Deus lapidando o líder Josué. Então Deus prepara o líder e o povo restaurando a unidade e a vitalidade espirituais que eles precisavam ter como princípio, como norteador da vida deles, naquele momento ali. Debaixo do quê? Primeiro da proteção da aliança abraâmica e depois também apontando para a lei mosaica. Então aqui, nesses 12 versículos que nós acabamos de ler, aparecem dois personagens que não são pouca coisa: Abraão e Moisés. Dois homens que Deus levantou e que fez ali, né, uma aliança com esses homens. Então o primeiro ponto da nossa mensagem tem a ver com a ideia da circuncisão. Então a circuncisão, ela prepara Israel para a conquista da terra. De que maneira que a circuncisão prepara Israel para a conquista da terra? Quando ela identifica a geração do deserto como herdeira da aliança abraâmica.
versos 2 a 9. Então, irmãos, Deus ele está preparando a nação de Israel para a conquista da terra. Ponto. Isso tem que estar na nossa mente. Nós vamos fazer uma recapitulação que vai nos permitir entender como é que isso se dá aqui. Então fica atento, não deixa a tua mente ir embora daqui não. A nova geração, a que nasceu no deserto, ela encontra-se fora do que foi estabelecido na aliança com Abraão, depois deles terem saído do Egito. Então nenhum deles havia sido circuncidado. Olha ali no versículo 5 de Josué 5. Todo o povo que saíra estava circuncidado, aqueles homens que saíram lá do deserto, que desobedeceram a Deus, né? Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, essa nova geração, ela não estava de acordo com o que Deus havia estabelecido na sua aliança com Abraão. E isso tem uma importância, especialmente para o nosso Deus, mas para a própria nação firmar a sua identidade com o Deus único e verdadeiro. Então, por 40 anos, eles andaram ali, os filhos de Israel, pelo deserto. Isso porque Deus havia jurado que aquela geração incrédula e rebelde não veria a terra prometida. Os irmãos lembram disso. Agora, logo após eles atravessarem o Jordão, então, nós estamos diante de uma nação, basicamente de uma nação de sobreviventes, com a exceção de um ou outro, né? Do próprio Josué, né? De um ou outro ali daquela geração. Basicamente, todo mundo morreu e nós temos então os descendentes, os sobreviventes. Todos os homens que haviam sido circuncidados, que haviam saído do Egito, já estavam mortos. O juízo de Deus sobre aquele primeiro grupo, portanto, se cumpriu. Em virtude da rebeldia, Deus tinha dito: vocês não entrarão na terra que eu prometi para vocês. Então esse grupo morreu, literalmente. Eles não obedeceram à voz do Senhor, dando ouvidos, lembram, ao relatório pessimista daqueles 10 espias? Quando eles vão espiar a terra, 10 espias retornam com um relatório pessimista, falando que era uma terra cheia de gigantes, e então eles amedrontam todo o povo, e aí depois eles até falam: não, agora nós vamos. Não, não adianta mais, vocês não confiaram em mim, agora vocês vão sofrer as consequências. O juízo de Deus sobre aquele primeiro grupo se cumpriu, eles não obedeceram à voz do Senhor. Essa cena é uma das cenas mais tristes da palavra, e eu quero convidar você a novamente abrir a sua Bíblia, lá em Números 14, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Números capítulo 14, no versículo 2, Números 14, 2, nós lemos assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Versículo 4, Números 14, agora verso 4: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Versículo 10, Números 14, verso 10: toda a congregação disse que os apedrejassem. Quando alguém se levantou para encorajar, eles falaram: vão apedrejar. Então, diante disso, o Senhor falou com Moisés, lá em Números 14, versículo 11: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Deus pergunta isso para Moisés. Deus está disposto a começar ali do zero uma nova nação com Moisés. E Moisés, um tipo de Cristo, que aponta para Cristo, intercede pelo povo, para que o Senhor não os destrua, para que o Senhor perdoe, segundo a sua grandeza, uma redundância aqui, e sua grande misericórdia, no versículo 19. E o Senhor assim o faz. Ele não os fulmina, mas Ele não os isenta das consequências. Se você está lá em Números 14, olha para os números, para o versículo 20 até o 23, e diz assim, Números 14, 20 a 23: tornou-lhe o Senhor
segundo a tua palavra, Moisés, ele está falando com Moisés, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. E a consequência então da afronta contra Deus foi a peregrinação no deserto por 40 anos. Olha o versículo 34 lá de Números. O que diz ali? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias eles espiaram a terra. Cada dia então, representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e terei experiência do meu desagrado. Agora retorna lá para Josué, capítulo 5. O tempo passou, até acabar toda a gente dos homens, conforme Deus tinha dito, dos homens de guerra ali que saíram do Egito, no versículo 6, Josué 5:6. E agora então chegou a vez dos filhos, da nova geração, já adultos, já com a capacidade para a guerra. Chegou a nova geração. Mas esse preparo da parte de Deus exigia uma identificação com o Deus da aliança. Já eram homens, já estavam capacitados para a guerra. Lembram que aquelas 2 tribos e meias atravessam o Jordão à frente, armados como um pelotão. Eles já estão capacitados para a guerra, mas Deus precisa e deseja prepará-los de uma maneira diferente, né, e necessária. Existia essa necessidade de uma identificação com o Deus da aliança, algo que em 40 anos no deserto foi deixado de lado, que foi a circuncisão. Então Josué obedece a Deus e ele faz facas de pederneira, em uma espécie de pedra lisa e bem afiada, tá bom? E ele então circuncida ali os filhos de Israel em Gibeate Aralote, que provavelmente esse local onde ocorreu a circuncisão aí de todos esses homens, milhares e milhares de homens, né, recebeu esse nome após esse evento, porque o significado desse nome é colina dos prepúcios. Colina dos prepúcios. Então, provavelmente recebeu esse nome depois, e quem está contando a história já dá com o nome recebido. Então, a circuncisão tem um valor significativo nesse relato por algumas razões. A circuncisão, né, é algo que é feito, uma incisão que é feita, né, no órgão masculino, né? Então, era como esta marca ali, para todo varão, para todo macho, que foi estabelecida, conforme nós vamos ver, na aliança que Deus fez com Abraão. Então a circuncisão ela tem um valor significativo aqui nesse episódio por algumas razões. Primeiro, porque ela identifica essa nova geração que cresceu no deserto sem a prática, né, daquilo que Deus tinha pedido. Ela identifica essa geração sobrevivente do deserto como, mais uma vez, vou enfatizar, herdeira dessa aliança abraâmica. E é importante então retornar um pouquinho ainda mais na história e trazer à memória a aliança de Deus com Abraão. Então agora vamos voltar ao tempo, um pouquinho mais na nossa linha do tempo, e vamos para Gênesis capítulo 17. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, versículo 5. Gênesis 17, verso 5. Deus fala com Abraão, né? Com Abrão, verso 5: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei
e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Verso 9, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. 2 pontos. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, agora temos uma nova geração que não está marcada, não está identificada com a aliança abraâmica, com essa aliança que nós acabamos de ler que Deus faz aqui. Então, a circuncisão, irmãos, ela era praticada ali por todo o Oriente Próximo, mas aqui com Abraão há uma diferença. Agora a diferença se dá em relação ao seu novo significado, assinalar o compromisso do povo com Deus e entre Deus e o povo. Então a circuncisão representava essa marca duradoura que o israelita ele haveria de carregar, indicando que ele pertencia a Deus, indicando que Deus tinha uma aliança com ele, que ele fazia parte do povo de Deus, que ele estava em uma aliança com Deus. Este era o propósito da circuncisão. A circuncisão, portanto, significava que eles eram submissos a Deus. Mas uma vez que eles não ouviram a voz de Deus, a circuncisão também foi deixada de lado. Eles estavam sofrendo durante o deserto a consequência do seu pecado, do desprezo a Deus. Mas agora, anos depois, com a nova geração, o cenário começava a mudar. E era necessário que os israelitas, então, fossem circuncidados, antes deles iniciarem a guerra, que os levaria à conquista das promessas que Deus já havia feito. Ele não prometeu que ele daria a terra. Então, antes deles iniciarem o cumprimento dessa promessa ali propriamente dito, isso deveria ser resgatado, esse aspecto espiritual deveria ser resgatado ali no contexto da nação de Israel. Por quê? Porque toda a nação, ela tinha que ter em mente que era Deus quem daria a vitória, que eles não estavam indo na sua própria força. Eles tinham que ter em mente que eles pertenciam a Deus. Que Deus? O Deus que fez a aliança com os nossos pais, com Abraão. Então, antes de concretizarem, de darem os próximos passos, então Deus usa Josué, a liderança, peraí, não é de qualquer jeito, não é do nosso jeito. Então, ao invés de atacarmos, agora é para esperar. Então esse é o principal valor da circuncisão nesse relato aqui, que também serve para revelar esse caminho improvável que eu estou colocando aqui para os irmãos, de como Deus age, proposto por Deus para lidar com as circunstâncias. Porque qual que seria a lógica? Logo após eles ultrapassarem o Jordão, uma vez que eles sabiam que as nações estavam ali com o coração desmaiado diante deles, porque Raabe já tinha falado alguma coisa a respeito disso, eles já sabiam, eles acabaram de ver o impossível acontecer diante dos olhos deles. Qual que seria a primeira coisa? Deus é conosco, vamos agora acabar com aquele povo. Não seria a lógica, não seria atacar naquele momento? O acampamento de Gilgal, ele ficava a 3 quilômetros, onde eles estavam, localizados após eles terem atravessado o Jordão. O acampamento de Gilgal ficava a 3 quilômetros de Jericó. Então, ou seja, eles poderiam enxergar. A gente enxerga Águas Claras, não enxerga? Deve ter quantos quilômetros daqui até Águas Claras? Não sei. Mas a gente enxerga uma cidadezinha mais próxima. Muito provavelmente, eles estavam enxergando Jericó. E adivinha, o contrário também. Jericó, a galera de Jericó também estava visualizando esse povo ali. Ficava só a 3 quilômetros de distância. Então, a circuncisão, irmãos, os deixaria vulneráveis diante dos inimigos. Os inimigos viram aquele povo a 3 quilômetros, pelo menos alguma sombrinha, alguma coisa estão visualizando lá de longe.
E agora Deus pede para que eles se deixem vulneráveis. Há um exemplo, do quanto a circuncisão ela nos deixa vulneráveis. Você não precisa abrir, mas lá em Gênesis 34, nós temos os irmãos de Diná, que visando vingança, porque Diná havia sido violentada, eles vão ter com os caras, e eles usam de uma estratégia, envolvendo a circuncisão, e para que o inimigo ficasse então vulnerável, eles prometem entregar as suas filhas, em casamento, eles prometem habitar e fazer negócios entre eles, mas tudo arquitetado já na mente. Eles, mas para que isso aconteça, vocês precisam ser circuncidados. E então o povo do cara que tinha violentado Diná, beleza, então já se é para a gente agregar forças, se é para que esse casamento ocorra, se é para que a gente faça negócios, vamos fazer isso. E aí então lá em Gênesis 34, versículo 25, depois da proposta aceita, o que esses dois homens fazem? No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, ou seja, é um negócio que dói, Simão e Levi, os dois filhos de Jacó, tomam cada um a sua espada, eles entram inesperadamente lá na cidade e eles matam todos os homens. Então a circuncisão deixa todo mundo vulnerável. Os homens de guerra, ao invés de estarem atacando, eles estão obedecendo a Deus e sendo circuncidados ali a 3 quilômetros de Jericó. Eles estão totalmente vulneráveis. E mesmo assim, então, diante dessa total vulnerabilidade, Josué preferiu obedecer a Deus, a se render aos seus pensamentos estratégicos de guerra ali naquele momento. Deus mandou fazer outra coisa. Então, se a geração do Êxodo falhou em não ouvir a voz de Deus, confiando no seu próprio entendimento, agora com Josué, a nova geração, ela agiria em obediência, mesmo que isso representasse ficar à mercê dos seus inimigos. Convém mais agradar a Deus do que a gente articular qualquer coisa para se dar bem nessa vida. A lógica de Deus, irmãos, não é a nossa lógica. Nós não escreveríamos a história desse jeito. A poucos quilômetros do inimigo, não antes, mas depois de atravessarem o Jordão, Deus dá a ordem para que eles se preparem espiritualmente mais uma vez. Josué, todos atravessaram o Jordão, agora é faca, agora passe a circuncidar todos os filhos de Israel. O que está para acontecer não é em seu próprio nome, faça-os olhar para mim, faça-os lembrar da minha aliança, sou eu quem dou a vitória. Basicamente é isso que Deus está falando para a nova geração, com esse pedido que Ele está dando. No verso 8, lá de Josué, capítulo 5, verso 8, volta lá para Josué, diz assim: tendo sido circuncidada toda a nação, os homens de guerra provavelmente aqui, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam, coisa de no mínimo uma semana, talvez de 1 a 2 semanas, está acontecendo essa restauração desses homens aqui, e o inimigo lá, morrendo de medo. Deus usa nesse momento esse medo para que eles fiquem parados, paralisados mesmo, para que Ele restabeleça toda a nação espiritualmente. Então, Deus em sua misericórdia, após passar os 40 anos, em virtude do seu amor leal, se volta para o seu relacionamento de fidelidade com a nação de Israel e exige que a liderança restabeleça o caminho proposto por Deus, por Ele mesmo. Ele faz essa exigência. Então, uma resposta à fidelidade do Senhor era esse retorno da nação em completa rendição ao Senhor. Em completa rendição, não só submissão que tem a ver com essa ligação da aliança que Deus fez com Abraão, mas uma completa rendição ao Senhor em todos os sentidos. E então esses homens de guerra, eles estão agora literalmente curvados em virtude da circuncisão, com dor, dependendo totalmente do Senhor. Então, assim, a circuncisão,
ela prepara Israel para a conquista da terra, porque identifica essa nova geração do deserto como herdeira dessa aliança abraâmica. O que significa dizer, é Deus quem vai à frente, é Deus quem faz a promessa e é Deus quem dá a terra. Então, se alinhem ao que eu peço. E também ao deixar claro que o Senhor era quem lhes garantiria a vitória. Um movimento improvável do Senhor, que resgata a dignidade do povo por fazê-los andar debaixo da aliança do Senhor. E a partir de agora, a circuncisão então voltava a fazer total sentido para a nação de Israel. Por quê? Porque a obediência e a crença no Senhor voltariam a ser prioridade para o povo, pelo menos naquele instante, naquele momento. Era o que Deus faria ali nessa próxima geração. Então é nesse sentido que o Senhor afirma a Josué no versículo 9: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Ou seja, eu removi hoje a vergonha da sua rebeldia idólatra, a vergonha da desobediência da geração anterior, que havia conduzido à suspensão, vamos dizer assim, desse acordo contido na aliança abraâmica, da qual a circuncisão era um sinal. Hoje eu removi isso. Antes, vocês estavam incapacitados de dar continuidade à promessa de Deus, mas agora já não havia mais nada que os impedia de seguir os passos estabelecidos pelo Senhor, porque aquela outra geração já havia morrido. Deus cumpriu a punição sobre a vida daquela geração, e agora então é possível cumprir com a promessa que eu jamais me esqueci, mas para isso vocês precisam andar debaixo do que eu estabeleci. Vocês estão ligados a promessa que eu fiz para Abraão. Vocês não são independentes, vocês precisam se sujeitar. Então, hoje, meus irmãos, a circuncisão que Deus requer de nós, ou seja, a verdadeira marca da identificação, ela não é puramente externa, como alguns judeus, eles acabaram se perdendo um pouco nisso, pensando que o mero sinal externo já os identificava automaticamente como povo de Deus, e Paulo vai exortá-los em Romanos capítulo 2 a respeito disso. Não se trata de uma marca externa, mas a palavra de Deus vai apontar para o coração. Vai apontar para o coração. Deus requer uma circuncisão do coração. É ali que Deus quer a marca, uma identificação com Ele que se dá no mais íntimo do nosso ser e nos conduz a um viver que o glorifica em tudo. Então, sim, Deus ainda requer que a gente se identifique com Ele, uma identificação que leva as pessoas que nos cercam a reconhecer que há um Deus grandioso, que há um Deus poderoso, guiando os nossos passos, nos momentos de alegria, mas especialmente nos momentos de grandes adversidades, que eu e você passamos e iremos passar enquanto houver fôlego. Mas o Senhor então nos marcou, nos selou com o Espírito Santo da promessa, que marca aqueles que creem em Cristo Jesus. No caso da nação de Israel, o Senhor está trabalhando ali na unidade, na vitalidade espirituais, considerando a aliança abraâmica, essa que eu acabei de explicar, que tem a ver com essa circuncisão, considerando a circuncisão como esse vínculo de total dependência a Ele, no caso da nação de Israel, naquele contexto. No nosso caso, o Senhor também deseja perceber em nós uma dependência total, uma dependência completa, e Ele age de uma forma improvável. É por isso que nós precisamos, antes de agir, consultar o Senhor e os princípios por Ele estabelecidos na Sua palavra. Os versos 10 e 12, eles dão um respaldo aqui para o segundo ponto da nossa mensagem. Versos 10 e 12 tem a ver com o resgate espiritual do povo agora em relação à lei mosaica. A celebração da Páscoa ocorre aqui, e a participação do fruto da terra, porque eles mostram ali já comendo, dos frutos ali de Canaã, também ligam essa geração que nasce, que cresce no deserto, tanto ao livramento que Deus deu por meio de Moisés,
quanto às promessas que ele também tinha dado a respeito da terra, nos versos 10 e 12. O significado bíblico da Páscoa, irmãos, depois você pode relembrar, é encontrado lá em Êxodo capítulo 12. A Páscoa, ela deveria ser comemorada como um memorial solene ao Senhor, apontando para a salvação pelo Senhor naquele episódio em que o anjo destruidor é enviado para matar todo o primogênito da terra do Egito. E então a nação de Israel ali, ela é protegida por Deus, recebe o livramento do Senhor naquele momento. A circuncisão, ela era o pré-requisito da festa da Páscoa. Então, conforme nós lemos lá em Êxodo 12, 48, nós vamos ler que se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, durante o período do deserto também há essa relação da celebração da Páscoa como uma impossibilidade, pelo menos para essa geração que está incircuncisa. Então eles fazem a circuncisão e depois celebram a Páscoa. Ligação com Abraão, mas também ligação com o que acontece com Moisés. Então tanto a circuncisão quanto a celebração da Páscoa aqui nesse momento de Josué 5 servem de fato como instrumentos da restauração espiritual que Deus está fazendo com a nação de Israel, antes do povo se apropriar da promessa de Deus. A própria natureza da Páscoa, ela consistia em fazer o povo olhar para o passado e relembrar a primeira grande intervenção de Deus em favor do seu povo. O Mar Vermelho, o livramento e depois o Mar Vermelho, tudo que Deus faz ali por meio de Moisés. Então, quando eles estão celebrando a Páscoa nesse momento, eles estão relembrando o que Deus fez por intermédio de Moisés, do grande livramento, mas também está uma ligação direta com o que Deus acabou de fazer no Jordão, um outro grande livramento, e há os seus paralelos, mais uma vez envolvendo água, mais uma vez envolvendo travessia. A celebração da Páscoa era um precioso encorajamento, então, tanto para a fé quanto para a esperança. Mais uma vez, irmãos, hoje nós não celebramos a Páscoa judaica, nós não celebramos a Páscoa nesse mesmo entendimento, mas vamos dizer, a Páscoa cristã, ela não deixa de ser um marco do grande livramento que ocorreu por meio do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a participação do povo nos símbolos dessas duas alianças de Israel, a circuncisão é o símbolo da aliança de Abraão, a celebração da Páscoa nos liga ali à lei mosaica, identifica então a nação como herdeiros das fiéis promessas de Deus. E após então a esse retorno ao que Deus havia estabelecido, ao que Deus havia estipulado, a nação então aí sim dá passos firmes em direção à promessa do Senhor. E o primeiro deleite que eles têm está no versículo 8 em relação a essa promessa. No dia seguinte à Páscoa, no versículo 11, no dia seguinte à Páscoa, eles comeram do fruto da terra. E de imediato, depois que eles comeram do produto da terra, olha aí na sua Bíblia o que aconteceu. Cessou o maná. A provisão de Deus por 40 anos cessou. O tempo no deserto cessou, então, oficialmente. Um novo tempo chegou. Um novo tempo chegou. E então, finalmente, o povo comeu do fruto da terra que Deus havia prometido, uma terra que, conforme o versículo 6, mana leite e mel, cheia de delícias. Irmãos, em Cristo nós vivenciamos também um novo tempo, um tempo de reconciliação, porque Paulo vai dizer que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação que se dá mediante o sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz em nosso favor, sangue exclusivo de Cristo. Quem nele crê já começa a desfrutar das primícias do Espírito de Deus. Desde já, meus irmãos, nós já temos um gostinho do que é e do que será o céu, por meio do Espírito Santo de Deus que em nós habita. É claro que nesse momento, não plenamente, nós ainda choramos, nós ainda lamentamos as coisas desse mundo, nosso próprio pecado, as coisas que nós não conseguimos entender, compreender,
mas nós já temos amostras do que nos está reservado. E quando eles atravessam aqui, eles comem esses pequenos frutinhos tostados, Deus já está dando a amostra de tudo do potencial que existe naquela nova terra. E isso nos remete a fazer essa alusão. Nós que já cremos, temos o Espírito Santo que habita em nós, o selo da promessa de Deus, e que nos dá dons espirituais, para serem celebrados, para serem vivenciados, para nos levar nesse mundo de trevas, proclamando o verdadeiro Evangelho. Pequenas delícias que anunciam algo muito maior, um reino ao qual nós pertencemos, que não é este reino, e nós precisamos lembrar disso. Então, após a passagem do Jordão, Josué não agiu nesse primeiro momento como um militar, ele agiu em submissão ao Deus vivo, preparando o povo espiritualmente. Irmãos, as nossas batalhas se dão nessa esfera de atuação. Nós devemos estar preparados espiritualmente, priorizando o caminho do Senhor nas nossas vidas, e Ele nos capacitará em tempos de adversidade. Ele é fiel. E de forma improvável, naquele contexto de guerra, Deus ordena que Josué conduza o povo a se adequar em submissão às suas promessas. Deus ordena que o povo dê passos de fé, à medida em que se coloca em uma posição de vulnerabilidade, de confiança exclusiva nele. Na verdade não é vulnerabilidade, é só os seus próprios olhos, porque a verdadeira segurança está nos braços de Deus, o Deus soberano. Então, tanto a circuncisão quanto a celebração da Páscoa conduzia o povo a esperar no Senhor. Josué, ele não saiu treinando golpes, afiando espadas. Antes disso, eles precisavam priorizar o Senhor, e de uma maneira um tanto quanto, como eu disse, improvável naquele contexto de guerra. Nas batalhas que certamente eu e você enfrentaremos, e estamos enfrentando, Deus nos chama a priorizarmos o seu caminho, o caminho proposto por Ele. Mesmo que aos olhos de todos não faça muito sentido, o Senhor nos chama, irmãos, a realinharmos a nossa visão, escolhendo o caminho proposto por Ele. E que caminho é esse? É o caminho que preserva a sã doutrina, é o caminho que glorifica apenas ao nome dEle, é o caminho improvável aos olhos deste mundo, que não compreende as coisas espirituais. Deus nos convoca a crer no caminho proposto por Ele, que é um caminho aos olhos deste mundo improvável. Lá em 2 Coríntios 10, 4 a 5, e eu quero encerrar com esse texto, nós lemos assim, 2 Coríntios 10, 4 e 5: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós só podemos fazer isso numa total entrega ao Senhor, numa total vulnerabilidade a esse Deus. Significa: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Sem isso não tem como a gente ir para a guerra, meus irmãos. As armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta na sua própria força. É canseira, é enfado, é murmuração, é ansiedade, é inquietude. Mas o Senhor nos chama: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sou o Salvador, tenho salvação para te dar, nova vida, para você suportar esse mundo de trevas, que eu venci, não sem lutas, não sem guerra, irmãos, não na sua própria força. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar.
Bondoso Deus, nós estamos aqui humildemente diante da Tua palavra, e ao olharmos para o que o Senhor fez nesse momento, para a nação que o Senhor está forjando, a nação de Israel, nós ficamos deslumbrados com o modo como o Senhor age, sempre conduzindo tudo e a todos à total dependência no Senhor. E estes homens de guerra aqui, vulneráveis diante do inimigo, decidiram, escolheram confiar no Senhor. Diante do improvável, o Senhor fortaleceu essa nação naquele momento, mostrando quem o Senhor é, preservando, fazendo com que o inimigo desfalecesse nos seus corações no tempo oportuno, para que o teu povo, debaixo da tua graça e misericórdia, pudesse fazer cada coisa, tudo o que haveriam de fazer, não firmados na própria força, mas confiando totalmente no Senhor, vinculados às tuas santas promessas. Nós, de alguma forma, Pai, nós queremos clamar ao Senhor por misericórdia, para que o Senhor nos dê discernimento, para não andarmos segundo as nossas próprias forças, para nos sujeitarmos e nos alinharmos ao Teu querer. Há tantos planos, negócios, tantas decisões que precisamos tomar. Senhor, nos mostra o Teu caminho e nos dá um coração submisso, para fazermos a Tua vontade, sem atalhos, sem negociar os Teus princípios. Na luta contra o pecado, Deus, que possamos nos importar com o que o Senhor pensa, não com o que os outros pensam a nosso respeito. Ser com os nossos adolescentes nesse sentido, que queiram Te agradar mais do que agradar a homens. Por favor, Deus. Ó Deus, nos fortaleça como igreja, a pagarmos o preço de ser igreja nesse mundo, não lutando na nossa força, porque as armas da nossa milícia não são carnais. E eu clamo, Deus, se há alguém aqui que ainda necessita se entregar e confiar a sua vida exclusivamente a Ti, Senhor Jesus, que possa hoje humildemente se achegar e pedir perdão pelos seus pecados, reconhecendo que Tu, Senhor Jesus Cristo, se importa, morreu na cruz no nosso lugar, pagando a nossa dívida, e vale a pena Te seguir. Eu clamo para que o Teu Espírito Santo convença do pecado e do juízo. A Ti toda a honra e glória, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, por meio dessa palavra. Continua ministrando a Tua igreja, Pai, por favor, é o que peço em nome de Cristo, amém e amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos então entoar mais um cântico ao Senhor.